Olá galera, Humberto Azariti na área. Vamos continuar a nossa resolução das questões da OBF, Olimpíada Brasileira de Física, do ano de 2019, nível 1, que é voltado para o oitavo e nono ano, a primeira fase. Já resolvemos as quatro primeiras questões, estão nos vídeos anteriores. Se você não viu, dá uma olhada lá. E aí hoje a gente vai resolver as questões 5 e 6, ok? Se inscrevam no canal para estarem acompanhando aí todas as postagens dos vídeos da OBF. Nós pretendemos resolver todas as questões dessa prova, tá legal? Vamos lá então. Dois corpos, questão 5. Dois corpos A e B de massas diferentes, massa de A é igual a 3 vezes a massa de B, foram lançados verticalmente para cima com velocidades iniciais diferentes. Um deles atingiu uma altura 4 vezes maior do que o outro, que é o B. Desprezando as resistências impostas ao movimento, quantas vezes é a sua velocidade inicial superior à do outro? Vamos lá, a resolução vai ficar um pouco extensa, pecando pelo excesso, porque a gente vai aproveitar essa questão e vamos desenvolver um pouco alguns conteúdos que estão implícitos nessa questão, e a ideia é que a resposta dessa questão, você vê que ela é genérica, não tem valores, então ela serve para outras situações nesse tipo, tá? Primeiro ele diz que as resistências impostas ao movimento devem ser desprezadas. Então nós não temos aí forças dissipativas. Então a energia mecânica do início vai ser igual à energia mecânica no final. Primeira conclusão. Segunda conclusão. Lembrando, o que é energia mecânica? É a energia cinética mais a energia potencial. No nosso caso, em particular, vai ser a energia potencial gravitacional, porque existe também a energia potencial elástica. Energia cinética relacionada a movimento, energia potencial associada à posição. Agora vamos analisar a situação em dois momentos. Você faz um lançamento vertical para cima. Então tem o momento inicial, né, quando faz o lançamento, e o momento final, que é quando esse corpo ele atinge a velocidade, a altura máxima. Por quê? Porque a velocidade vai diminuindo ao longo da trajetória, porque ela está indo no sentido contrário ao da aceleração da gravidade, que vamos aí aproximando 10 metros por segundo ao quadrado aqui na superfície da Terra, ou seja, a cada segundo a velocidade é reduzida em 10 metros por segundo. E aí, obviamente, vai chegar num instante que ela vai chegar a zero, que é o momento em que ela atinge a sua altura máxima e começa a cair. Então, no início, a energia potencial ela é nula, considerando ali o marco zero, tá? A posição zero. Então, a gente só tem a energia cinética. Então, a energia mecânica no início, ela corresponde à energia cinética somente. Ou seja, a energia mecânica vai ser massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Por quê? Porque essa é a fórmula para o cálculo da energia cinética. Vamos marcar essa situação aqui comum. Eu fiz algumas marcações aqui para que depois a gente faça referências a essas informações que nós obtivemos. Então, asterisco e depois aqui equação 1. Já no final, ele chega na altura máxima e a velocidade ali ela é zero. Então, já tem uma determinada altura. Então, a energia mecânica no final corresponde à energia potencial gravitacional. Já que a energia cinética é zero, então a energia mecânica final vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes a altura, que é a fórmula para o cálculo da energia potencial gravitacional, vamos chamar de equação 2. Ok? Vê que essa reflexão aqui que nós estamos fazendo, esse desenvolvimento, vale para qualquer situação que envolva aí um lançamento vertical para cima. Você vê que a gente está fazendo tudo de forma genérica, não tem nenhum valor aí. Então esse raciocínio vale para outras questões desse tipo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir as equações 1 e 2
no asterisco, ou seja, no lugar de energia mecânica inicial eu vou substituir pela equação 1, no lugar de energia mecânica final eu vou substituir pela equação 2. Fizemos isso aí. Agora vem a parte algébrica. A massa está multiplicando dos dois lados, então eu posso cancelar a massa. Tá? Ou seja, a informação que ele dá de que a massa de A é 3 vezes a massa de B, nós não vamos utilizar na questão. Quando nós temos esse tipo de situação, a massa não interfere no movimento. Tá? Então sobrou o quê? V, velocidade inicial ao quadrado sobre 2 igual a GH. Como nos interessa relacionar a velocidade inicial, nós vamos manipular essa proporção de forma a isolarmos a velocidade inicial. Então aqui nós temos uma proporção, nós multiplicamos cruzados, velocidade inicial ao quadrado é igual a 2GH. Como eu quero saber qual é a velocidade inicial, eu extraio a raiz quadrada do elemento da direita. Então ficou velocidade inicial é igual a raiz quadrada de 2GH. Ou seja, sempre que eu quiser achar a velocidade inicial nesse tipo de situação, se eu quiser já ir direto para obter a resposta, eu posso ir direto ali e calcular a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura que o objeto atingiu. Tá legal? Vamos lá. Então agora vamos aplicar aos dois corpos, ao A e ao B. Tá? Primeiro é o corpo B, por quê? Porque a altura do A ela está em função do B. Ok? Então primeiro vamos calcular o do corpo B. 2 vezes G vezes HB, que foi como eu chamei a altura de B. Nós não sabemos qual é e nem precisaremos saber. Agora vamos ao corpo A. O corpo A vai ser raiz quadrada, a velocidade inicial vai ser 2 vezes G vezes a altura de A. Só que ele diz no enunciado que a altura de A é 4 vezes maior do que a de B. Então, no lugar da altura de A, eu vou substituir por 4 vezes a altura de B, porque é 4 vezes a altura de B. Aqui, como os 4 carinhas aqui estão multiplicando, eu posso calcular as raízes separadamente. O do 2 eu não tenho raiz exata, eu vou deixar dentro da raiz. Mas o 4 eu tenho raiz exata, que é 2. Então o 2 sai da raiz. Olha o que sobrou aqui. Prestem atenção para esse cara que está dentro da raiz. E olhem aqui para a velocidade inicial de B. Reparem então que esse carinha aqui dentro, essa raiz aqui, é exatamente a velocidade inicial de B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Então, aqui, conclusão, eu cheguei que a velocidade inicial do A, nesse caso, vai ser 2 vezes a velocidade inicial do B. E aí chegamos ao Gabá, que no caso é letra A. Ok? Vamos agora para a questão 6. Questão 6 diz o seguinte: o professor Physicson, durante as aulas sobre as leis de Newton, levou para a sala de aula um dinamômetro, aparelho usado para determinar o valor de uma força aplicada em uma de suas extremidades. Para exemplificar uma das leis, ele sugeriu a seguinte situação: se duas pessoas puxam suas extremidades com força de intensidades iguais a 100 newtons e em sentidos opostos na mesma direção, quanto deverá marcar o dinamômetro? Acertadamente eles responderam, e aí tem as opções, e na questão te dá essa imagem aí de 2 meninos puxando o dinamômetro em sentidos opostos. Repara que está na mesma direção, e ele afirma no enunciado que com forças de mesma intensidade igual a 100 newtons. Antes da gente responder, é bom a gente ver um pouco sobre o dinamômetro. Então eu trouxe aqui algumas informações para que a gente possa entender a resolução da questão. Tá? Primeiro, o que é o dinamômetro? Ele é um aparelho que é capaz de medir força. E ele pode ser constituído a partir de uma mola presa a um suporte e de uma escala solidária ao suporte da mola. Então tem uma escala para você medir a intensidade dessa força. E aí, o que ele pode medir? Ele pode medir forças aplicadas à extremidade de uma mola através das medições da sua deformação, que pode ser uma compressão ou uma distensão. Tá? Então você pode comprimir, vamos assim, diminuir o tamanho da mola, ou distender, aumentar. E aí nós sabemos que a tendência da mola é restaurar o seu estado inicial.
E aí nós já percebemos que nós vamos estar envolvidos aí com força elástica, tá? Mas vamos avançar um pouco mais sobre o dinamômetro. Então aqui eu coloquei as opções que a gente vai resolver nessa tela para que na hora a gente marque no final saber quais eram as opções, tá? Eu trouxe aqui para você uma imagem, tá, de um dinamômetro, tá? Então ele aqui ele é graduado de forma de indicar a intensidade da força aplicada. Então um dos seus extremos ele é graduado, aqui você tem uma molazinha, tá legal? E aqui as duas extremidades, tá legal? Então vamos ver agora fisicamente o que acontece. Então eu trouxe um pequeno esquema para a gente entender. Então aqui a gente tem a mola no início no seu estado normal. E aí depois vamos supor que das duas opções de comprimir e de estender a gente tenha, ó, não, na realidade aqui, ó, teve essa deformação aqui, ó, olha só, isso aqui em vermelho. Tá legal? Eu estiquei a mola. Suponhamos que eu tenha feito uma distensão. Então, essa marca em vermelho que eu coloquei aqui foi um comprimento X aí, que eu não sei quanto é, mas foi quanto ela foi deformada. Ok? E aí, que forças que estão atuando aí? Você tem a força que eu puxo a mola, estico, e você tem a força elástica que atua no sentido contrário, visando restaurar o seu estado inicial. Então, esse é um esqueminha do que acontece de forma bem simples, tá? Bem genérica, tá? Só para que a gente tenha ideia do que está acontecendo, tá? Então, está aqui o desenho novamente. E aí, o que acontece? Agora a gente vai entender a resposta. Então, você tem um menino puxando num sentido e ou no outro. Só que isso não está interferindo na escala do dinamômetro, porque a gente tem aí a terceira lei de Newton. Temos um par de ação e reação, tá? Porque forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Então, a força ali, ela não se está alterando, né? Então, o dinamômetro, ele permanece ali em repouso. Tá? Porque as forças, repetindo a terceira lei de Newton, mesma direção, mesma intensidade e sentidos contrários. Então, qual o valor que vai estar marcando ali no dinamômetro? O valor da força que cada um está aplicando, que é 100 newtons, tá legal? Então, o gabarito aí é letra E, tá legal? E aí a gente, então, finaliza essas duas questões aí, mais uma videoaula sobre a OBF. Tá legal? Espero contar com a sua presença nas próximas questões. Forte abraço!